Esta questão da inflação, eu a combati mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos. E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente, porque as obras que foram feitas no meu governo aí estão como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto a que chegou. No programa de domingo. Que mais do que todas as obras que ele realizou, a grande obra que o presidente Juscelino Kubitschek realizou foi a mudança de mentalidade do Brasil. Na época da cassação do presidente Juscelino Kubitschek, eu era governador do Maranhão. E aquela época era uma época de grande tensão, como eu disse, de grande paixão política, de grande radicalismo. A minha posição foi muito mal interpretada, até pelos os nossos, vamos dizer, correligionários não entendiam que eu tivesse tido aquele gesto em relação ao presidente Kubitschek. Mas eu o fiz e constitui na minha vida pública um dos momentos em que eu acho que eu tive um momento de fazer justiça a um homem extraordinário que a história do Brasil vai ter constantemente como um marco definitivo. O que aconteceu, o que está acontecendo é o seguinte: mesmo aqueles adversários irredutíveis de Brasília, aqueles que a princípio não a compreendiam, hoje já capitularam. Ainda há pouco, num livro de Érico Veríssimo, o incidente de Antares, há um episódio muito interessante. 2 coronéis que viviam em Antares eram adversários. Depois fizeram as pazes e um deles veio para o Rio a fim de sofrer uma intervenção cirúrgica. O seu amigo veio visitá-lo. E ao entrar no hospital, isto era na época em que eu estava quase concluindo Brasília, encontrou-o profundamente irritado. E lhe perguntou: mas o que existe? Ele disse: eu não aguento esse Juscelino. O que ele está fazendo lá no Planalto, com esta construção de Brasília, com estas despesas? Isto é um absurdo. Vira-se o coronel tranquilamente para o seu compadre e diz: mas, compadre, quem sabe o Juscelino não viu antes de nós? Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília eu tive que depois cognominar a meta síntese, porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte: era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que, quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. O deputado Ulisses Guimarães, atual presidente nacional do PMDB, foi um dos companheiros do presidente Juscelino Kubitschek durante o último voo que ele fez entre Brasília e São Paulo. Não tínhamos combinado nada, mas quando eu entrei no avião,
O Juscelino fez vários sinais, tinha reservado um lugar e eu me sentei ao seu lado. E viemos, durante a viagem, conversando aquilo que era a paixão do Juscelino, as soluções dos problemas brasileiros, a democracia no país, o receio que ele tinha de soluções sangrentas. Ele foi sempre o homem que desejava as soluções pelos caminhos da civilização, da democracia, da diversidade e da unidade. E já mostrava àquela altura, veja bem, graves preocupações com um governo que não tinha teor social, que não acompanhava as necessidades da sociedade. Eu considero o Juscelino meu amigo porque fui presidente da Câmara no seu período. E sei como ele respeitava o Congresso Nacional. Ele me convocava várias vezes à Praça de Juscelino, bons tempos aqueles, quando havia um grave problema de Estado, ele convocava todo o Ministério, o presidente da Câmara, que era eu, e o Apoliano Salles, que era o presidente do Senado. E nós opinávamos também a respeito da crise. Muitos falavam nesses fatores negativos políticos que podiam influir com o isolamento do governo no Planalto Central, e eu sempre discordei desse ponto de vista, porque acho que as causas, as razões que levaram o país à posição política que ele hoje tem, foram todas geradas, não em Brasília, mas pelo contrário, foram geradas no Rio de Janeiro. De modo que a cidade, ela se desenvolveu de tal maneira que hoje não há mais possibilidade. Ela tem raízes sólidas, é uma cidade sólida. E agora que tenho uma pequena fazendinha lá no interior de Goiás e que estou vivendo a vida cotidiana, a vida rotineira daquela região, é que sinto que foi Brasília. Abriu completamente o Brasil. Brasília hoje, lá é realmente a capital. Todo mundo vive em torno dela, vivendo a sua orientação, o que ela dita, o que ela distingue e o que ela determina. Cine Manchete. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi naquela ocasião contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico e optava para que fosse feita a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil. Só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. Controle Brasília de Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Controle Brasília de Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, de controle Brasília, prossiga. Alfa Juliette, Oscar, procedente Fazenda Rio Paracatu, com destino a Anápolis. Informa 2 minutos de sua vertical. Solicita pouso de emergência em Brasília. Câmbio. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, Brasília ciente. Confirme, por gentileza, tipo de aeronave, tipo de emergência. E confirme se o ex-presidente Juscelino Kubitschek está a bordo. Confirmando, Alfa Juliette, Oscar. Estamos com a pressão de óleo muito baixa, a temperatura do óleo muito alta. Ex-presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a bordo
Afirmativo. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia. Confirme. Negativo, pouso em Brasília. Prosseguir para Luisiânia. Informamos, estamos em emergência, senhor. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia. Papatango, Alfa Juliette Oscar. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília, né? Mas fiquei 10 anos sem vê-la. E como a minha inquietação não me permite ficar parado, eu resolvi um dia, tomei a deliberação de ver se podia fazer uma universidade no Brasil, e o meu desejo era fazer próximo de Brasília. E por isso, então, fui lá. E ao atravessar pela primeira vez Brasília, numa noite chuvosa, não queria que ninguém me visse, queria passar por ali tranquilamente, quando eu vi a cidade férica, pompeando naquela iluminação festiva, eu senti o que respondia um jornalista que me perguntou: qual foi a sensação que o senhor teve? Eu disse: um súdito gaulês, que no século I fosse pela primeira vez a Roma, ia se deslumbrar com os palácios de mármore da cabeça do Império Romano. Foi a sensação que eu tive ao ver Brasília. Aquela cidade iluminada, toda ela fosforescente e cristalina. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei então esta fazendinha. Periodicamente vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Em março de 1964, a situação política se agravou com as greves e as passeatas. O governo de João Goulart foi impotente para deter o descontentamento dos quartéis. Desfechado o movimento militar, vieram as cassações e as prisões. Em meados daquele ano, o governo militar sentiu-se forte o bastante para sacrificar JK, impedindo-o de ser novamente eleito para a presidência da República. Violentada, a nação acompanhou o drama de sua cassação. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça. Senhor presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Já a nação vive sob os efeitos do terror, e aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem. Neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram.